Bem-vindo ao eTalks, o podcast da Emóvel, edição especial que foi gravado na Expo Construindo 2025, na minha companhia e de Rafael Ribeiro, que você bem conhece aqui, ele que é diretor da Emóvel. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jéssica. Mais um contigo. Esse eu tô numa expectativa muito grande. Quem será o convidado de hoje? Deixa eu apresentar para você o Eduardo Serralheiro, o Eduardo VG Vendas, ele que é estrategista imobiliário e nosso convidado especial. Seja bem-vindo. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Rafa. E é um assunto que eu gosto demais, mercado imobiliário, então o assunto não vai faltar aqui, pode ter certeza. Com certeza. E você veio pelo corredor da Expo Construindo 2025 respirando esse mercado todo, né? Nossa. É o lugar certo para a gente falar e estar, né, Rafa? É um momento especial, com certeza. Exatamente. O Eduardo é um dos primeiros experts que a gente traz, né? O nosso objetivo em gravar mais de 18 horas de conteúdo é realmente trazer um expert para cada jornada aí do mercado imobiliário. A gente trazer também algumas operações que estão em andamento, né? Algumas imobiliárias para contarem do mercado. O Eduardo, é um dos nossos especialistas, uma das pessoas que eu conheço que mais entende de vendas, de marketing, de lançamento, de dados. Então, Eduardo, eu não sei se ele assistiu algum curso, foi numa imersão, mas de uns dias para cá ele está olhando muito para dados como pilar estratégico do mercado imobiliário. E é um pouquinho disso que a gente vai comentar agora, né? Vamos lá, estamos preparados. Eu te stalkeei, eu gostei de vários vídeos. Eu vou começar com a seguinte pergunta. Você aí na tua mente vai relacionar, se você ficou curioso, depois você vai lá na rede social dele para ver. Quem que é protagonista na hora de vender? Que eu vi um outdoor bem bonito. Você viu só? Como é que chega nessa fase de ser protagonista no mercado imobiliário? Olha só, na verdade assim, todo mercado ele tem uma oferta e uma demanda, né? Então, e para você canalizar a venda, você precisa usar muitas ferramentas, né? Você tem uma demanda de gente querendo comprar e você tem uma oferta de produto. Você só precisa conectar essas pontas. Não tem nenhum segredo. Mas dá muito trabalho. Então, tudo a gente precisa usar. A gente precisa usar o network, a gente precisa usar a comunicação, a gente precisa usar eventos, a gente precisa usar tráfego pago. De forma de encontrar o comprador com o vendedor, né? Se for ver, a prática é simples, é o marketplace. E dentro desse mercado imobiliário, o que diferencia ele dos demais é justamente o que eu estava falando de dados. É uma compra de alto valor agregado. Todo imóvel, por mais que seja a pessoa mais humilde que está comprando, que seja um imóvel de 200 mil, um terreno de 100 mil, ou um apartamento de luxo de 5 milhões, o valor de 100 mil para aquela pessoa que está comprando de 100 mil é o mesmo que tem de 5 milhões para aquele que está comprando de 5 milhões. E tudo isso só acontece se tiver uma coisa: informação. A falta de informação é o que derruba a venda de imóveis, de carro, de tudo praticamente. Principalmente de imóvel, porque não é um negócio barato, é um produto de valor agregado. E muito provavelmente, né, é a maior compra da vida daquela pessoa. Com certeza. Na maioria das vezes, né? 90% dos brasileiros. 90%. Exatamente. E até conectado isso, a gente deu uma palhinha no outro episódio. Eu li um artigo recente que fala sobre a mudança da jornada do consumidor e como o poder de decisão hoje está na mão do consumidor. Então a gente usa a analogia do médico, né? Hoje, quando eu vou ao médico, eu já pesquiso todos os meus sintomas e eu já chego no médico quase com um diagnóstico. Ele só confirma para mim. Se a gente traz para o mercado imobiliário e a gente olha 10, 15, 20 anos atrás, o poder do mercado imobiliário estava na mão do corretor. Então o consumidor ele vinha até a imobiliária, ele não sabia todos os imóveis que estavam de lançamentos ou estavam no site, nem tinha site talvez na época, e ficava na mão do corretor apresentar as opções e direcionar o consumidor para a opção que ele achava melhor. Hoje eu percebo o consumidor sentando na mesa do corretor e ele já viu quase todos os imóveis de lançamento. Muitas vezes ele já sabe mais daquele imóvel do que o próprio corretor. E acho que nesse momento entra o que você falou, o corretor dominar a informação, o corretor dominar os dados. Você falou do médico, aí eu gosto dessa analogia do médico, porque você falou bem, você vai lá no Google, no ChatGPT, você pesquisa sintomas, tudo, tal, chega pro médico, tá beleza. Mas o médico só dá o tratamento pra você depois que ele pega os exames de sangue. Você pode falar o que quiser pra ele não vai acreditar em você. Ele manda você pro laboratório. E aí, o que é esse laboratório? É o mercado.
é o teu potencial de compra, é para onde a cidade está crescendo. Eu posso ter a visão do imóvel, mas eu não tenho visão de mercado. Então o erro maior do cliente querer comprar sem a assessoria ou achando que ele está com as informações, ele está cometendo talvez o erro mais grave de todos na compra do imóvel, que é não entender de mercado. E quem entende de mercado? É o corretor. Então ele pode até acreditar que pode fazer um bom negócio comprando um bom imóvel. Também não quer dizer que ele vai vender bem. Eu costumo, muita gente fala assim, comprei muito bem, fiz um ótimo negócio. Não, você só comprou bem, você vai saber se fez um ótimo negócio na hora de vender. Então tem muita... o cliente às vezes tem a percepção que ele está tendo uma vantagem em estar comprando sem o corretor, mas ele está fazendo a maior cagada, a maior burrice. Assim como tem médico ruim, assim como tem psicólogo ruim, é mais uma profissão que tem os bons e os ruins. Mas a compra sem a orientação de alguém que entenda do mercado é um erro. E é um mercado extremamente dinâmico, né? A gente vem aí falando dos dados, o quanto eles mudam cada vez mais rápido e o quanto exige um esforço tremendo se você não tiver as ferramentas certas à mão. Aí não dá tempo de ficar sabendo de tudo mesmo, né? Daí a gente vamos separar dados de informações. Então, por exemplo, tem algumas informações que são anunciadas no mercado que elas são informações técnicas que o cliente não sabe. Então, por exemplo, vamos só pegar na área de planta. Você tem a planta baixa, a planta humanizada, você tem a área privativa, a área total, a área comum, a área de garagem, a área de vassoura. Nós estamos falando da mesma planta. Então são várias definições. Você acha que um cliente, um leigo, ele Não, eu mesma não sou da área, já falei, mas tem mais que uma planta. já cansou, né? Não entendi. O cérebro já cansa. O cérebro gasta muita energia, então você não vai fazer esse esforço para procurar entender. E você acaba tendo essa ânsia de pesquisar para ir sabendo mais sem saber onde você está pisando. Então vai ficar muito difícil para o cliente final. Mas eu confesso, tem corretores que eles são preparados para vender para outros corretores, que eles continuam usando a mesma linguagem técnica de sempre. E tem tanto de área privativa. Falando da informação. A informação dos anúncios, por exemplo. São todos anúncios generalizados, genéricos, técnicos, que eles não são anúncios para seres humanos. Eles são anúncios para... corretor é ser humano. Mas ele é feito para outro corretor. O ser humano normal, ele não... Pessoas e profissionais. Ele é feito para os profissionais. Isso. Te ajudei, pronto. É legal, o corretor sai do treinamento de uma construtora, ele está prontinho para vender para outro corretor. Por quê? Porque foi falado em cima de ficha técnica. Anúncio, por exemplo, em sites, em portais, em tráfego pago. 135 privativo, uma suíte mais 2 quartos, 2 vagas, excelente localização, a partir de... Tudo que não pode foi falado nesse anúncio. Tudo que não pode. Por quê? Porque o cliente não entende nada disso. Uhum. E talvez aquilo não faça sentido, uma suíte mais 2 quartos. A suíte com os 2 quartos ou 2 quartos? Excelente localização. Daí você olha o outro anúncio, também está excelente localização. Então quem que está falando a verdade que é excelente localização? E não conta às vezes onde é a localização, inclusive. Não conta, e tem muita variável. Então, por exemplo, o apartamento ideal para você, mais 2 pessoas. Para você que tem um casal de filhos, ou para você que tem 2 filhos, ou para você que mora sozinho, nunca são assim os anúncios em cima da realidade da pessoa. É em cima da realidade da construtora que coisa o produto à venda. Então isso é uma informação. Quando a gente vai para dados, aí eu preciso saber de dados de mercado para tomar decisão. Tem muita oferta desse produto, então não vai valorizar muito. É até isso que eu queria que você se aprofundasse, né? Acho que no momento que vocês estão assistindo, esse vídeo já rolou e deve ter sido um tremendo sucesso, né? Um evento do Eduardo, que é o Painel Imobiliário. Eu imagino que você pensou nesse evento porque você deve ter notado, visto uma dor no mercado imobiliário quanto a essa parte de dados e informações, e a gente vem falando de dados. Então, acho que quem está assistindo... A gente vai ter dono de imobiliária, corretor com 20 anos e corretor que está iniciando no mercado agora. Então, Eduardo, fala pra gente o que são esses dados de mercado. Conta um pouquinho, dê alguns exemplos para a galera de casa entender. A gente quer ser um portal de informações aí para o mercado imobiliário. Então, voltando para o médico tem a informação, mas ele não tem os dados para tomar decisão. Os dados vêm do laboratório. Um evento do mercado imobiliário, esse evento que eu faço, o que ele é? Ele é um antídoto contra a desinformação. Exemplo, você anda pela cidade, você vai ver 45 prédios em obras. Nós estamos em 2025.
Tem 45 prédios construindo no centro da cidade. O cliente comum, leigo, ele olha e vê aquele monte de prédio, a primeira coisa que ele pensa é: vai ter gente para tudo isso? É muito apartamento, será que vai vender tudo? Só que esse prédio que está aparecendo agora, de 30 andares, ele começou a obra há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, e possivelmente não tenha nenhuma unidade mais disponível nesse prédio para venda. Então ele está tendo uma foto do momento que representa uma ação de venda de 2, 3, 4, 5 anos atrás. Então isso já foi. Aí ele está andando na rua, ou ele abre o Instagram e vê muita publicidade de imóvel, de construtora, de lançamento. E aí 4 construtoras lançam aí juntas 500 unidades de imóvel. Mas a sensação, com tanta publicidade, parece que está lançando 10 mil unidades. E aí o cliente fala assim: meu Deus, existe gente para comprar tudo isso? Então quer dizer, as obras aparecendo, a publicidade entrando, está causando o quê? Uma desinformação. Então eu tenho que fazer um evento e o único antídoto que tem para desinformação são dados. Para a incorporadora, é assim para o mercado de automóveis. Então o dado é o antídoto para a desinformação, que é o objetivo do evento. Por isso a Imóvel está lá junto com outros parceiros. Beleza, agora eu vou dar uma outra informação. Através dos dados, eu trouxe um fundo de investimento para essa palestra que, em total de venda, vai passar de 1,2 bilhão de reais em venda de imóveis. E o que faz uma empresa investir tanto numa cidade? Dados. Se ela não tem dados, não tem um bi. Então essa é a importância, por isso um evento com painéis sobre dados para combater a desinformação e explicar por que vem mais investimento. E a gente fala que comunicação é realmente sobre percepção, né? É o que as pessoas estão percebendo e não necessariamente sabendo. E o saber é que vai gerar um negócio realmente confiável, um negócio lá na ponta que vai tornar esses profissionais com o título de profissionais, evidentemente, e não só pessoas que fizeram um curso e hoje têm esse título de corretor de imóvel. É realmente para promover essa profissionalização do setor. Isso, e tem mais um agravante. Esse é o primeiro evento que eu fiz ele híbrido, ou seja, com o corretor de imóveis e com o cliente junto. De quem que o cliente está desconfiado? Do corretor. Cada corretor fala uma coisa, o mesmo cliente é abordado por 5, 10 corretores no mês. Um cliente de média e alta renda, ele atende muitos corretores. E cada corretor fala uma coisa. Então o que acontece com ele? Ele fica mais desinformado. Confuso inseguro, mesmo. Né? Inseguro. Desinformação gera insegurança. Tá, cadê os dados então? Por quem que eu vou acreditar? Eu vou acreditar no corretor que tem mais dados. E aí vem a diferença do corretor bom, do corretor ruim, no qual eu confio, no qual eu não confio. E sim, entra uma quantidade grande de corretores todo ano, com baixo histórico. Por exemplo, esses dias eu fiz um podcast juntando a idade das imobiliárias, passa de 100 anos, com 3 donos de imobiliário. Porque isso traz um contexto histórico. Eu entendo o que aconteceu, para onde está indo, e fica mais claro. Mas são informações. Você falou de perceber e saber, né? E saber. O Philip Kotler, que é o papa do marketing, que eles perceber é mais importante do que ser. Só que a percepção nesse momento, ela está sendo ruim e não boa. Então isso também é um problema. E acho que um ponto muito importante que o Eduardo está trazendo é realmente o cruzamento desses dados, né? Não olhar um dado isolado. Então, por exemplo, a Imóvel ela tem todos os dados do que está anunciado hoje se tratando de mercado de usados, né? Tanto para venda quanto para locação, tudo que está anunciado e disponível para venda a gente tem. Além disso, a gente consegue olhar a nível de oferta ao longo dos anos, valorização e vários outros pontos importantes. Mas esse dado isolado, ele só me dá uma parte do cenário, né? O que o Eduardo está trazendo a cidade está crescendo, ela tem para onde crescer, o quanto cresce em pessoas por ano, por exemplo. Então ele cruza o que a gente tem de oferta com vários outros dados para entender demanda. E ele traz referências, ele traz cases. Pô, uma empresa que faturou ou vai faturar 1,2 bi está investindo na nossa cidade. Será que eles estão investindo às cegas ou eles estudaram esses dados antes, né? Tudo isso eu imagino para dar poder para duas pessoas. Para o investidor, para o comprador, para ele confiar em realmente quem tem essa informação e esse dado. E para o corretor, para ele ter essa informação para convencer
para ter mais posicionamento na hora de negociar, vender, enfim, fazer toda aquela jornada. Eu acredito que é um pouco disso que o Eduardo tá fazendo. Eu acho muito bacana tudo isso. Quando a gente fala de dados, então assim, a empresa vai colocar 1.2 bi de produtos disponíveis no mercado. Se o corretor ele usa essa informação, então, por exemplo, olha, esse fundo de investimento está trazendo um VGV total, VGV Valor Geral de Venda, para quem não conhece os termos, né? 1.2 bi. Eu tô com um cliente meu que eu tô tentando vender um apartamento para ele de 800 mil, ele tá com medo. Mas olha esse fundo aqui investindo 1.2 bi. Você tá com medo do quê? Se esse cara aqui tá fazendo isso. Então compra logo esse trem aqui, velho. Sabe? Então, tipo, tu vai cercando ele de todo lado, né? Suficiente para você confiar na informação que eu estou te passando. Por exemplo, lá na Imóvel, quando a gente abriu lá, se eu fosse corretor de imóveis, eu não tenho competência para isso, porque não é o meu perfil. Mas eu pegar o dado que ele trouxe dos últimos 5 anos de valorização de um imóvel num bairro A, que valorizou 55%, e eu vi lá na apresentação, e no mesmo período de tempo, num outro bairro, ele dobrou de valor. Se eu sou corretor, eu falo assim, lembra desse terreno que eu te vendi há 5 anos atrás, que aconteceu? Lembra onde você queria comprar esse aqui, que aconteceu? Esse aqui ganhou, ó, vamos rachar? Claro que não vai acontecer isso, mas estou dando um exemplo como você usa o dado, para você virar mais profissional ainda. E a minha pergunta foi, eu lembro desse momento, a minha pergunta foi, Eduardo, você que, né, está no mercado, conhece muito mais do que eu, esse dado, na prática, ele está correto? Ele se tangibiliza de verdade? O Eduardo falou, sim. Só nesse local, nesse bairro, tem 4 ou 5 lançamentos. O que é o 1.2 bi sendo investido naquele momento. E o dado só corrobora isso. E eu tinha um cliente que eu atendia ele em lançamentos, aí eu falei assim, por que você não lança mais esse empreendimento X aqui nesse bairro? Daí ele falou assim, o problema é que eu lancei muito, e agora os terrenos ficaram muito caros, agora inviabiliza. Ou seja, ele mesmo inflacionou o bairro dele, né? Então, quer dizer, só que se ele não tem, ele teve uma informação ali, que ele tirou por precificação de... porque ele trabalha naquela região, ele sabe quanto ele pagou no primeiro terreno há 10 anos atrás e quanto vale hoje. Mas e o cara que não sabe? Onde é que ele se pauta para tomar uma decisão de uma incorporação naquele lugar? Então, a falta de dado vai levar você pro buraco. Isso é fato. Não tem. Não tem como dar certo um empreendimento, um investimento. E aí o que o cliente tem que ficar tranquilo e o corretor passar pro cliente é baixar o cortisol, é baixar o medo. E só abaixa o medo com informação. Então, olha, eu tenho as informações, tenho oficial, tenho dados concretos. Aí o evento lá, o painel, eu vi o presidente do Fundo Imobiliário A, do Fundo Imobiliário B, do Instituto de Planejamento, eu tenho toda a oferta de produtos da Imóvel aqui, por que você acha que eu vou te enfiar em fria? Isso não tem nada disso, o que eu falo? E tem uma outra questão, né? O dado pelo dado, como você bem disse, não leva a lugar nenhum. E essa visão crítica, para ela ser desenvolvida, você precisa de muito repertório ao redor, né? Viver realmente essa realidade para chegar nesse nível de consciência, de tomar a melhor decisão. É aí que o corretor tem que se posicionar como necessário na vida de quem está comprando, como você disse lá no início. Eu falo com meus clientes e falo com os corretores, eu falo assim, eu nunca vou trabalhar na ótica de vocês. Eu sempre vou trabalhar na ótica do cliente. É por isso que eu estudo o comportamento do cliente, não o comportamento do corretor. E nem o comportamento do incorporador. Na ótica do cliente, uma coisa é eu comprar um celular de 7 mil reais, me arrepender, vender ele no outro dia no marketplace lá por 5. Ah, perdi 2 mil, foda-se, vou comprar o telefone e acabou. Outra coisa é você comprar um imóvel, abrir um financiamento num banco, passar a primeira noite, começa a vir caminhão na rua, barulho de transformador ligando na frente da tua casa o dia inteiro. Você não sabia que aquela rua ali agora vai virar binário. Então, uma coisa é o celular, outra coisa é um imóvel. Para o corretor que vende imóvel, para ele é normal vender imóvel. Mas para quem está comprando, não é normal comprar imóvel. Foi sonhado há muito tempo, Essa às vezes. é a grande diferença. E é por isso que o cortisol aumenta, por isso que o hormônio da fuga... Meu cliente fugiu, sumiu. O hormônio dele tá disparado, o hormônio do medo. Daí ele vai falar com o primo, com o cunhado, não, porque a taxa de juros, porque o Trump é um louco, porque o Brasil não sei onde vai, porque todos não sei o quê. Nada disso o corretor atraiu, seduziu, encantou, mas não tirou o medo. E o medo só tira com dados.
E esse é um item muito importante, eu trazendo para o meu cenário, é realmente estudar e entender da jornada do cliente, né? Você citou lá no início do podcast os anúncios, né, de imóvel, 2, 3 quartos, e nada pensando no cliente, que é que você for para a família, para o quarto, então para a família, para quem tem filho. Então acho que eu vejo como extremamente importante o olhar crítico do profissional olhando para a jornada do cliente, que não é algo comum comprar imóveis todo dia e o corretor vender. Eu queria fazer uma pergunta, Eduardo, a respeito... Acho que me fugiu aqui do que eu ia falar. Pode Posso falar. contribuir? Eu queria que você me falasse em relação a tempo de relacionamento com esse cliente. Você já falou que é uma compra que demora mais do que comprar um celular e para se desfazer também. Esse relacionamento unido a dados, ele vai ser até mais curto para a decisão desse cliente? Isso ajuda na velocidade da negociação ou não tem uma coisa a ver com a outra? Não, ele vai precisar passar pelos dois processos de conhecimento do mercado, que envolve os dados, e os dados vai diminuir o tempo com certeza. Mas ele não vai ser o melhor atalho do mundo, por quê? Porque são situações diferentes. Por exemplo, se eu preciso hoje de um imóvel pronto, eu tenho um tempo menor para decidir. Ou eu tenho que devolver meu apartamento alugado, ou eu vendi minha casa e o cara já quer entrar na casa, ou eu preciso mudar para... Então eu tenho uma urgência. Geralmente acontece isso. Geralmente, quando você precisa do imóvel pronto, você tem uma urgência. Então você acaba otimizando o teu tempo ali, dando mais prioridade. E é o tempo curto que tem ali, é uma corrida de 100 metros raso ali. Então você tem que ser rápido. Não dá... O cliente, se ele tiver mais dados, vai ajudar muito. Mas a decisão é tomada na pressa. Então ele vai acreditando e vai embora. Quando é uma compra na planta, que eu não tenho pressa, a não ser numa venda represada que eu faço os lançamentos, o cliente tem que me decidir meio na hora, mas eu levo 1 ano para fazer uma venda represada. Eu começo a falar do empreendimento 1 ano antes para criar nível de consciência. Então ele tem 1 ano para ir pensando no produto. Mais ou menos assim. A Volkswagen vai lançar a nova Amarok. Ou a Hyundai vai lançar o novo Hyundai Creta. Eles começam 1 ano antes falando que vai mudar não sei o quê. Eles já começam a colocar, né? Eles começam a antecipar pílulas de informação, já para ir preparando o cliente para uma substituição do carro. Numa venda represada de imóvel na planta, é a mesma coisa. Eu vou 1 ano falando desse empreendimento. Olha, vai ter academia. Olha que legal, a área gourmet vai ser assim. Olha, a piscina vai ser com raia semiolímpica. Olha, vai ter piscina aquecida. Há 1 ano eu vou colocando essa informação para quando chegar na data da venda, eu comprar na hora. Então eu digo assim, leva 1 ano para comprar em 1 dia. Uhum. Ou não. A decisão foi tomada antes, né? A decisão já vem sendo construída 1 ano antes. Tem outro que o cara assim, ganhei uma grana. Levantei uma grana, tô a fim de comprar alguma coisa na planta para ganhar dinheiro. Será que eu construo uma casa e vendo? Será que eu não tenho tempo, então eu vou comprar um apartamento na planta que é mais fácil? Agora eu preciso pesquisar. Eu não tenho pressa. E aí é o tempo que eu tenho mais tempo de coletar mais dados, mais informação, falar com mais corretores. Perfeito. E nesse sentido, então, gerou um insight aqui de em que momento usar os dados ao seu favor dentro da jornada. Porque talvez o corretor que está olhando, ele vai se revirar, pesquisar dado, entender de dado de mercado e vai prospectar com dado. Ó, valorizou tanto nessa oferta. Então, existe um momento específico para você tirar essa carta da manga e para falar de dados, né? Pegar esse evento que eu fiz de novo aí, são 8 painéis de dados imobiliários. Isso aqui vai ser o exame laboratorial do médico já dentro do consultório. Eu já vou falar para o cliente, independente da linha do tempo que ele está para comprar imóvel, eu já entro a primeira coisa com os dados. Eu já tenho a informação. Olha, então o negócio é o seguinte, antes de sair procurar tua casa, teu apartamento, você é que nem um louco aí procurando, batendo porta, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nesse mapa aqui? Olha aqui, ó. Isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assado, a cidade está crescendo para cá. Na ocasião da gente não encontrar essa opção, podemos vir para cá, podemos vir para cá. Qualquer lugar que você errar aqui vai acertar. É só para saber que linha que eu vou para não perder tempo, porque você está com pressa. Então a gente precisa parar 1 hora para olhar esse mapinha aqui. A partir daí começa o trabalho. O médico só dá o tratamento a partir do exame. E não do que você fala, mas do que vem do laboratório. Então... Maravilha. E nesse sentido, lembrei a pergunta que eu tinha. Eu queria entender, da tua visão, que vem muito desse mercado de incorporação, se existia algum paradigma, se teve uma mudança de mercado, no sentido de, talvez sempre a incorporadora, as grandes empresas, olharam para dados
na hora de investir, né? E em algum momento você acredita que o corretor achou isso muito distante? Não, beleza, a incorporadora vai colocar 1 bi, eles olham para dados, mas eu, corretor, talvez eu não precise estar olhando para isso. Você sente que o mercado já foi assim, está em constante mudança? Quem começar a olhar para dados vai se destacar no mercado? Trazendo uma linha do tempo, o que você diria do corretor olhando para dados? Vamos começando pela incorporadora lançando empreendimento, tá? Ela vai se basear em dados, já vamos chegar no corretor. Então ela vai conversar no Sinduscom, ela vai contratar uma pesquisa, ela vai, a partir de algum momento, ela vai usar os dados para tomar a decisão. Tem também, junto com esses dados, eu percebo que foi lançado um prédio aqui de estúdio e vendeu tudo. Qual que é a tendência do cara? Esquece os dados, eu vou me garantir na realidade do mercado que vendeu tudo. Né? A que preço foi? Como foi o modelo comercial? Como foi o fluxo de pagamento? Tudo isso impacta. Volta os dados para a mesa. Com quais dados que venderam tudo? Então é sempre um ping-pong. Para lá e para cá a bolinha. Dado, realidade. Dado, realidade. O dado ele dá um norte muito bom. O corretor de imóveis, eu nunca lancei um empreendimento em que eu participasse desde o início do projeto. Eu nunca fiz um lançamento imobiliário sem que tivesse pelo menos 15 gestores de imobiliário com corretores na mesa opinando no produto. Porque quem entende de atendimento, quem entende de cliente, quem sabe exatamente o que o cliente está buscando é o corretor. Não tem como eu desenvolver um empreendimento imobiliário sem a opinião dele, sem a curadoria das imobiliárias. E é por isso que todos os imóveis, todos os lançamentos que eu fiz, onde houveram isso, vendeu tudo no lançamento. Se não vendeu tudo, por uma política da construtora, vamos vender só 80%, que 20% eu quero deixar para o final. Então eu tenho os dados de mercado junto com a informação dos corretores. E aí eu desenvolvo um produto que atende determinado público. E tem mais uma variável que quase ninguém considera em todos os segmentos: marketing. Eu posso desenvolver o melhor produto do mundo, Jéssica. Se eu não investir em comunicação, não falar que ele existe, ninguém vai saber. Então não adianta eu ter um produto de excelência, eu estar com as imobiliárias todas afiadas para vender o produto, se ninguém pede dele. Eu vou depender de quem? Vou depender do corretor oferecer. Mas o corretor é o seguinte, ele tem 3 mil imóveis na carteira da imobiliária. Então eu preciso da variável comunicação, investimento em ações de marketing para promover o empreendimento, para que os clientes queiram. Quando o cliente, nossa, que legal esse prédio, eu quero. Aí eu vou falar com a Jéssica, que é corretora, minha amiga, eu quero comprar isso daqui. Tem que despertar o desejo de alguma forma. E dentro da variável marketing, ou se não tem demanda, você cria. Sai mais caro, mas você cria. Hoje ninguém está comprando terninho amarelo. Só que é o seguinte, eu tenho uma fábrica de terninho, eu preciso me diferenciar do mercado, eu quero vender terninho amarelo, vou lá contrato o Neymar, usa esse terninho amarelo aqui, fala que dá sorte, eu vou fazer uma campanha e vai vender terninho amarelo no Brasil inteiro. Eu criei uma demanda. Se eu perguntar quem quer comprar terninho hoje, amarelo hoje, ninguém quer. Imóvel é a mesma coisa. Se não tem uma demanda, mas eu tenho um produto que me dá uma rentabilidade, estou buscando aquilo, eu, pelos dados, não apontou nenhuma demanda. Ah, mas tem dinheiro nesse mercado, eu vou lançar. Eu vou lançar e vou criar a demanda. Exemplo, casa de campo. Condomínio do meu amigo, lançou o condomínio de chácara. Falei, não, vamos vender casa de campo. No mesmo condomínio, do mesmo jeito, no mesmo produto. Mas nós vamos mudar a concepção do empreendimento. Nós vamos vender casa de campo. Alguém uma vez pediu casa de campo? Ninguém. Gerou a demanda. Criamos a demanda. Então, se os dados me mostrariam que eu não tenho demanda para casa de campo porque ninguém pede. E eu não tenho oferta porque não existe. E é onde vai... O pessoal ainda não visualizou que dá para fazer. A partir do momento que eu falo assim, olha que casa de campo, a pessoa fala, eu quero. Sempre quis, né? Sempre quis. Era isso que eu queria. Ele nem sabia que queria, né? Mas agora ele quer. Você entende o quanto é complexo? Sim. O quanto... Às vezes eu tenho que desconsiderar o dado e a informação porque ela não existe. E dentro disso que você está falando, me vem uma palavra muito forte, que é a questão do dinamismo, né? É você ter essa habilidade de se adaptar para aquela realidade, para manter esse negócio que é dinâmico, que é o setor imobiliário, em atividade. Porque se for para ficar numa zona de conforto, realmente vai ser atropelado. Agora, lidar com esse dinamismo,
em relação à velocidade. Aí eu direciono a minha pergunta para você. O quanto esse dinamismo em relação a tempo, eu vejo essa mudança, a cada ano o mercado imobiliário muda, a cada mês, a cada semestre? Existe uma métrica dentro disso para eu olhar de quanto em quanto tempo eu devo me atualizar? Essa tua resposta ela é uma pergunta bem inteligente, e essa resposta vai na seguinte linha. O mercado ele sempre vai mudar. Ele está mudando. Hoje eu entrego um edifício hoje de 5 anos atrás. Quando eu vendi não existia uma esquadria, por exemplo, com anti-ruído de vento. Mas hoje tem. Então, por mais que eu lancei um empreendimento há 5 anos atrás, eu vou entregar ele 5 anos para frente. Então, a minha entrega aqui é que vai validar os próximos lançamentos. Porque se eu fizer... É tipo você comprar um carro em 2025 e daqui 5 anos você receber um carro em 2025. Imóvel não. Você está comprando um carro em 2025, você vai receber um carro em 2030. Então, se a incorporadora não te dá o upgrade, ela tem que atualizar. O cliente não tem que se preocupar muito. Mas a construtora tem, porque é a imagem dela que está sendo entregue. Então, os clientes falam assim, é muito caro. Mas quantos projetos você acha que eu já vi que foi lançado um tipo de área comum, chega lá na entrega é outra? Não é porque economizou, é porque evoluiu. Por exemplo, tem um empreendimento que foi entregue, na planta original não tinha, no projeto original não tinha adega, não tinha parrilha. Não se falava em parrilha 5 anos atrás. Vamos ter que pôr, gente, senão a gente fica para trás. Então a própria concorrência entre as incorporadoras fazem elas fazerem o upgrade e chegar no cliente de forma passiva. Muito bom. E quem ganha nisso tudo é o próprio cliente, né? O consumidor que compra algo de 5 anos atrás, mas recebe algo atualizado com esse upgrade. A gente usou, acho que, boa parte do nosso momento focando mais em dados, que é algo que a gente está olhando bastante. A Imóvel é uma das maiores, se não a maior empresa de inteligência de dados aí do Brasil, de mercado imobiliário. Mas eu queria usar o tempo do nosso expert aqui, do Eduardo, tirando tudo isso que a gente falou, de dados, de desinformação. Que outro desafio você enxerga hoje como um subprotagonista, digamos assim, né? Que o grande protagonista é essa desinformação, mas que ainda acarreta, ainda afeta o mercado imobiliário, principalmente corretores imobiliários? A gente não tem como olhar para o mercado sem olhar dados. Não tem como você viver sem oxigênio. Então, vamos pegar o básico. Quando você lança um empreendimento, um prédio, por exemplo, um prédio, ele vai aumentar um apartamento aí, em média 30 mil itens. Desde a bota do cara da obra, ao exame ocupacional, exame demissional, a marmita que ele leva para a obra, o capacete, o uniforme, o combustível, as ferramentas, e aí você começa a anotar tudo numa lista, tudo que vai numa obra e a cadeia de valores que ela representa. Então o mercado imobiliário é uma coisa que você fala assim, que o cliente ganha na entrega do prédio. O mercado imobiliário talvez seja um dos únicos segmentos do mundo onde todo mundo ganha. O corretor vendeu bem, fez um bom negócio, orientou bem o cliente, ele vai vender de novo. O cliente fez uma boa compra, ele vai ter valorização. Se o produto da consultora é bom e vendeu bem, ela vai lançar outro. O pedreiro volta, trabalha lá, o servente volta, trabalha lá, é o caminhão de concreto que está estacionando. E aí, a cadeia não para, vira uma loucura, não para nunca mais. É um ciclo virtuoso. É um ciclo virtuoso. Então, onde acontece isso? Aí, de novo, vamos ter que olhar para cada cidade, para cada região. Vai ter região que, graças às informações, a gente sabe que vai ter um declínio populacional. Outros vão ter um fluxo migratório, um bônus migratório de gente que vai sair de uma região e vai para outra, o que é normal. Mas geralmente essa lacuna do mercado que precisa melhorar, o dado ainda precisa melhorar, mas também não adianta eu ter o dado e não saber comunicar. E para mim, que é dentro da minha especialidade, é a comunicação. Com certeza. E não pelo tanto que eu falo, mas pelo valor. Pelo valor. Porque assim, se você não falar, ninguém vai saber. Então não adianta eu ter um dado maravilhoso ali e eu não souber comunicar esse dado. É a mesma coisa que eu falar que o meu apartamento é lindo, tem uma sacada de 32 metros. Uma coisa eu falar que a sacada tem 32 metros, outra coisa eu falar que cabe uma Dodge Ram. Cabe uma Ram.
RAM, o cara pensa que é sapo. Não, Dodge, a caminhonete Dodge RAM. E esse caso aconteceu. Eu falei pra cliente, ó, cabe uma Dodge RAM do seu marido, cabe na sacada com as portas abertas. Pra ela entender. Então, assim, eu tinha o dado, 32 metros. Mas ela não entendeu a informação. Não processou. Não processou. Então, eu fiz uma analogia. Então, o dado, se fosse bem utilizado com uma comunicação onde o cliente entenda, cara, não tem como dar certo. É o poder, né, da comunicação aí em evidência também nesse setor. Eu acho que a comunicação, ela tá em todos os segmentos, com certeza, mas tem uma particularidade aí do corretor imobiliário que ele precisa primeiro quebrar a barreira, né, porque tá vindo com essa propaganda negativa, então ele tem duas missões: ser eficiente na comunicação e a segunda é ser muito eficiente nessa comunicação. Não dá para deixar para aprender isso depois. E aí nós não estamos falando só de técnicas de vendas, né? Nós estamos falando de técnicas de vendas acompanhado de todo um relacionamento que precisa ser construído ao longo de um processo de decisão que, como você bem disse, tem as suas particularidades aqui. Para a gente finalizar, eu vou pedir para você deixar, então, de mensagem aí nas suas considerações finais, o que realmente as pessoas devem ter atenção. A gente diz que o protagonista é o corretor que tem os dados à mão. O segundo é esse que tem os dados à mão e ainda comunica bem. O vilão é a falta dos dados e a falta de comunicação. Qual seria o recado final para a gente amarrar essa mensagem? Um médico leva 10 anos para ele poder ter o consultório dele e poder atender, para ele poder consultar, né, o paciente dele, para ele poder pedir um exame no laboratório, para ele ser um especialista. O corretor, ele precisa de 8 meses, 6 meses, dependendo do... e já sai para o mercado para vender. Eu, falando para corretor de imóveis, eu estudaria igual um médico. Eu seria imbatível em dados e informação. Ninguém ia me alcançar com informação e com dados. Porque se você não sabe falar, com dados você aprende. Se você não sabe gesticular, com informação você aprende. Você só precisa da matéria-prima, que são dados. Para o cliente, eu tenho... Igual ele desconfia do médico, que acha que o médico não sabe o que ele tem, vai procurar outro médico, até achar o médico da tua confiança, que é o corretor de imóveis. Mas não faça negócio sem corretor de imóveis. Não faça, porque esse cara vai precisar vender o imóvel uma vez. Eu vejo o cliente querendo atravessar corretor, tirar a comissão. Esse cliente não tem noção do tanto de oportunidade que ele está perdendo. Porque se você é um cliente... que... É uma economia pouco inteligente. Economia burra. O cara que faz isso é um trouxa. Com todas as letras. Trouxa. Você pode falar essa palavra, eu não posso. Mas o cliente que insiste em tirar o corretor da jogada, talvez ele esteja deixando de receber na semana que vem uma oferta do imóvel pela metade do preço. Porque ele quis economizar 3, 4, 5% de comissão. Eu costumo dizer que é o cara economizando centavos e deixando um caminhão de dinheiro na mesa. Agora, faça um negócio com você. Você entende que minha comissão faz parte do meu trabalho e tal. A Jéssica, pô, cliente top. Apareceu uma famosa galinha morta. De quem que eu vou lembrar? Uhum. Na hora eu vou levar para você de novo. Então, para o cliente, o recado é esse que eu tenho que dar. Para a incorporadora, que são 3 pilares, né? Aí é ouvir o corretor na hora de fazer os empreendimentos. Quando o corretor participa do projeto junto com o arquiteto, ele vai ter um produto, né? Ele vai ter um produto de muito mais liquidez. Não venda direto. Traga o corretor para a mesa, prepare ele como o melhor canal de venda dele. Um aliado. Um aliado e não uma concorrência. Você não liga na montadora de carro para comprar um carro. É verdade. Você vai na loja de carro, você não vai na montadora. E na construção, o que tem que ser? Por que eu tenho que ir na construtora para comprar, sendo que tem as lojas, que são as imobiliárias? Então é esse meu recado para os 3 já. Arrasou. Maravilha, vou deixar a Jéssica. E a caneca também. Presentei ali, mostra Imóvel, você já conhece. E já. Esse presente é pra você. Eu uso. E recomendo. A gente deseja para você, né, bons negócios. Agradecemos a sua disponibilidade em estar aqui com a gente, de estar aqui nesse evento em especial, né, uma temporada especial da Expo Construindo. A gente tá muito bem servido de convidado aqui, não tá não? Muito bem, muito Parabéns bem. pelas escolhas aí, viu? Muito bem. Eu costumo falar verdadeira aula, né, normalmente, mas acho que o corretor imobiliário que assistir todos os podcasts na íntegra, ele vai ser quase com um MBA daqui, pronto para trabalhar com imóveis de lançamento, pronto para ser um especialista de dados e um arquiteto ali de negócio mesmo, utilizando esses dados dentro da jornada do cliente.
Então, pô, eu tô feliz demais em ter o Eduardo aqui com a gente nesse podcast. Muitíssimo obrigada. Obrigado, E assim a gente segue com a nossa formação continuada, então. No próximo episódio a gente aprende muito mais. Quem será? Não pode dar spoiler, né? Não pode. Mas eu só queria lembrar, né, pra galera seguir a gente. Provavelmente vai estar aqui no link da descrição as nossas redes sociais, o nosso Instagram. Eduardo, se quiser falar seu Instagram aí também. Eduardo VG Vendas. Pô, vão lá procurar o vídeo do protagonista, Perfeito. hein? Vai lá. E o Eduardo produz muito conteúdo relevante lá também, tá? Então seguem o Eduardo, segue a Imóvel no Instagram, se inscreva aqui no canal, ative o sininho. E para quem quiser conhecer mais do porquê o Eduardo é um parceiro nosso, porque que a gente ajudou tanto ele no evento Painel Imobiliário que está revolucionando aqui o mercado imobiliário da região e como a nossa plataforma de inteligência de dados pode ser o braço direito do corretor na hora de ter posicionamento e convencimento, vai ter também um número aqui na descrição, só falar com a nossa equipe e vamos juntos crescer, né? Com certeza. Esse foi mais um E-Talks para você. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!